Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Resgate da Alma. Meu nome é João Vitor Gonçalves e no vídeo de hoje nós vamos fazer um react ao pastor Rodrigo Mussolini, que mais uma vez mente, mais uma vez inventa falácias com relação à Igreja Católica e ataca aquilo que ele acha que conhece sobre a nossa doutrina. Então, logo após a vinheta, nós vamos aí reagir a mais um vídeo deste pastor. Muito bem, pessoal, estamos aqui ao vídeo do pastor Rodrigo Mussolini, né, chamado Mentiras sobre a Tradição Oral. Vamos ver aqui o que ele tem para falar a respeito disso e responder ele aqui na medida do possível. Lembrando, esse vídeo é um react, não é uma resposta, eu não vou me delongar aqui nas minhas colocações, mas vou demonstrar aqui para vocês o quanto mentiroso, o quanto falacioso e o quão desonesto é o pastor Rodrigo Mussolini enquanto ele fala a respeito da Igreja O Católica. padre Paulo Ricardo falou um absurdo. Absurdo, absurdo. E contou um monte de mentiras para defender esse absurdo. E nisso tudo, ele está sendo muito fiel não à Bíblia, mas à Igreja Católica. Está representando muito bem a Igreja Católica. É simplesmente uma aberração. A Igreja Católica é uma aberração. Eu vou tentar mostrar para você como que ela nasce no erro, se desenvolve na mentira e morre com a verdade. Para a Igreja Católica, a tradição... Olha, pastor Rodrigo Mussolini, o que é aberração aqui, pelo que eu vi nesse vídeo, é a sua capacidade lógica de montar argumentos, né? Você parte de um empilhamento de falácias, de empilhamento de conclusões que não tem o menor cabimento, né? Você inventa coisas que a Igreja Católica diz, que a Igreja Católica faz, parte dessas premissas, cria conclusões que não tem fundamento nenhum, e aí a partir desse monstro que você constrói, né, esse monstro argumentativo, você diz que a Igreja Católica é uma abominação, né? Mas é como eu disse, a abominação é só a sua capacidade mesmo, lógica de montar argumento, de entender a realidade das A coisas. tradição oral, a tradição, está em pé de igualdade com a Escritura. Isso no dogma. Na prática, a tradição engole a Escritura, anula a Escritura. Vamos lá, curta, comente, se inscreva, bora para mais um vídeo. Vamos lá, então primeiro vamos ver aqui. Nesse vídeo, ele chega a dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus e que nem precisamos da Bíblia. Por que esse repúdio da Igreja Católica em relação à Bíblia? Tanto é que eles chegaram até a proibir a leitura bíblica. Por que o medo? Porque a Bíblia, ela é o oposto do que a tradição diz. Essa é a verdade e eu vou tentar mostrar para vocês isso aqui. Mas primeiro, Vamos ver se o pastor Rodrigo Mussolini consegue dizer, né, consegue provar que a tradição é o oposto do que a Bíblia diz. Vamos ver mesmo se ele consegue demonstrar ver isso. o que o padre fala. Ele está argumentando sobre isso. Para que a gente precisa do texto bíblico? Ele vai argumentar que houve época que não tinha um texto. E como que a igreja sobreviveu? E aqui ele está falando especificamente sobre a era da igreja primitiva. Ah, não tinha Novo Testamento, tá vendo? Não tinha Bíblia. É uma mentira completa. Mas vamos lá, vamos lá. Verdadeiramente derramaram seu sangue. Gente, a igreja dos mártires não tinha o Novo Testamento como nós o conhecemos. E ele ainda usou, mas antes de eu mostrar aqui para vocês, no que ele fala antes, ele ainda fala da era de ouro, né? Aquela era da igreja primitiva ali. Ó, tá vendo? Não tinha o Novo Testamento como nós conhecemos. Como que a igreja sobreviveu? Tinha fragmentos, tinha um livro aqui, outro lá, espalhado. Já parou para pensar nisso? Ora, se é assim, se a igreja, no seu albor, se a igreja no seu início, se a igreja no seu momento mais próximo da fonte, se a igreja com aqueles luminares de santidade que eram os mártires, se a igreja com tantos e tantos, centenas, milhares de cristãos derramando seu sangue por fidelidade a Cristo, não tinha uma Bíblia para ler. Ele não nota que primeiro, não é verdade que não tinha uma Bíblia para ler, padre. O Antigo Testamento era o quê? Mas ele não nota. Pastor Rodrigo Mussolini, o que é a Bíblia? A Bíblia é a junção do Novo Testamento com o Velho Testamento. E se a gente não tem o Novo Testamento, como é que a gente tem o todo? Se a gente não tem as partes, né? Se o Velho Testamento fosse suficiente, por que existe o Novo Testamento? Para que você usa o Novo Testamento? Né? Então o padre Paulo Ricardo aqui ele acerta ao dizer que não havia Bíblia como nós conhecemos. Não havia Bíblia completa, vamos dizer assim, né, com o Novo Testamento. Se o Novo Testamento fosse tão desnecessário como você faz parecer ser,
Para que foi criado? Para que isso foi adicionado ao cânon, né? Então, de fato, né, a Igreja dos Mártires não tinha o Novo Testamento, então não tinha sua Bíblia na sua completude, né? Nós vamos ter aí, por exemplo, primeira vez que o cânon é citado da forma como nós temos hoje, no cânon do Novo Testamento, vamos falar que só do Novo Testamento, que é o que nós temos em concordância aqui com os protestantes. Primeira vez que isso foi citado foi por Santo Atanásio no século IV. Então, primeiro, segundo, terceiro século, havia um debate. É claro que haviam livros que eram facilmente aceitos por todas as igrejas, né? Por exemplo, os quatro evangelhos, Atos, né? Mas havia textos que eram rejeitados em algumas igrejas e em outras igrejas eram aceitas, né? Então você não tinha um cânon perfeitamente fechado. Você não tinha, assim, bem estruturado como o Rodrigo Mussolini parece fazer com que a gente acredite, né? E outra coisa, eu não sei se o Rodrigo Mussolini conhece um pouco sobre história, mas naquela época você não conseguia andar com a Bíblia, né? Quando fala assim, os apóstolos pregavam utilizando as escrituras, não é que ele pegava um texto, materialmente falando, né? Abria lá e lia, né? Ele citava de cabeça, citava decorado, né? Fazia citações das escrituras, né? E era uma prática comum. É claro que os rolos, né, os papiros, eram encontrados nas sinagogas, mas, por exemplo, quando São Paulo vai pregar lá em Atos, lá em Atenas, a gente não tem. Ele não estava levando a biblioteca das escrituras antigas. Tanto é que nesse episódio ele nem usou, né? Ele usou os filósofos gregos para pregar, né? Não usou o Velho Testamento. Nota que isso aqui que ele está falando é um tiro no pé. Ó, tá vendo? Naquela época tinham lá os heróis da fé, os apóstolos. Então, não tinha uma Bíblia para ler. Mentira, né? Não tinha o Novo Testamento. Também não é bem assim. Mas enfim, sim, justamente tinha lá o apóstolo mesmo. Exatamente. Alguém... Qual apóstolo, Rodrigo Mussolini, nós tínhamos no segundo século? Qual apóstolo nós tínhamos? Qual apóstolo nós tínhamos depois do ano 90? Só São João. São João atendia e pregava em todas as igrejas do mundo inteiro? Olha quão absurdo é isso que você está falando. Qualquer dúvida sobre o que eles falaram ou acreditavam, bastava falar com eles. Mas e agora que eles não estão mais aqui? Como saber o que eles falaram de verdade? A fonte mais segura não é um texto? Então, assim, não... Mais ou menos, né? É claro que o registro textual, ele vai ser mais facilmente preservado, né? Exatamente por isso. Mas como que você identifica, né? Ou na época, por exemplo, como que você identificava que um escrito era apostólico ou não? Olha aqui, pessoal, quero que vocês prestem atenção nessa passagem aqui de 2 Tessalonicenses 2, tá? Ao homem da iniquidade e a vinda do Senhor. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente de seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Ninguém de modo nenhum os engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Né? Olha que interessante. Paulo está orientando aqui a igreja de Tessalônica para eles não se deixar se mover, né, se enganar facilmente, nem ficar perturbado, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, que se procedesse de nós, como se procedesse de nós, na verdade, né? Ou seja, naquela mesma época de Paulo, existiam cartas circulando, cartas ditas dos apóstolos, que vinham para ser enganadas, que vinham para enganar o povo de Deus, né? Então, o engano, as mentiras não eram ensinadas apenas por tradições orais, como a gente vê o próprio Senhor Jesus Cristo condenando as tradições judaicas, né, que cancelavam o mandamento de Deus. Mas o próprio Paulo está mostrando aqui para gente que existiam cartas que também se colocavam como procedentes do próprio apóstolo. Para qual fim? Né? Para demover o modo de pensar. Né? E o que Paulo fala aqui, ó? Vocês não lembram que eu costumava lhes dizer essas coisas?
quando eu ainda estava com vocês. Ou seja, Paulo ensinou coisas ali para o pessoal, né, a respeito do homem da iniquidade, a respeito do anticristo, né? E ele deixou claro aqui que existiam cartas que eram colocadas como se procedesse dos apóstolos para enganar o povo de Deus. E a questão que fica é como as igrejas sabiam qual carta era dos apóstolos ou não. A resposta está aqui no final da carta de 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, né? São Paulo vai dizer assim, ó, a saudação é de próprio punho, Paulo. Este é o sinal em cada carta, é assim que eu assino. Ou seja, Paulo tinha uma assinatura que as igrejas reconheciam que era dele para saber a procedência daquela carta. Agora a pergunta que eu faço pro Rodrigo Mussolini é o seguinte: Rodrigo Mussolini, como é que você sabe que a 2 Tessalonicenses é a carta original escrita por Paulo, que o conteúdo dessa carta é igual à carta original? Você vai apelar, por exemplo, ao consenso dos escritos, né? A gente sabe que tem mais de 5.000 manuscritos do Novo Testamento. Mas o fato é que você não tem a marca que Paulo utilizou no escrito original. E quem diz que essa carta é de origem de Paulo, que foi escrita por Paulo, que aquele conteúdo era realmente o conteúdo que haveria de ser passado para as igrejas, é o quê? É a tradição oral. É a igreja que reconhece o conteúdo daquela carta e testifica que aquela carta realmente é de Paulo, né? Então, assim, é muito fácil você vir falar que a Igreja Católica é contra aquilo, sendo que você utiliza, quando te convém, dessas tradições orais e do magistério da Igreja Católica, né? Quando a carta não... Quando você tem um escrito que não é confiável, quem testifica que aquele escrito é realmente o escrito? Aquela carta, que esse texto que você tem na mão, que você tanto idolatra a Bíblia, é realmente a carta que Paulo escreveu de forma inspirada por Deus. Quem testificou isso é a Igreja de Cristo. É a Igreja, através dos concílios e através da tradição oral, que é o que você mais rejeita na sua vida, né? Vamos continuar aqui. Não percebe, né? Mas vamos continuar. Do que é que vivia esta igreja? Note isso, ó, tá vendo? Não tinha a Bíblia, não é verdade isso, mas ele diz, ó, não tinha a Bíblia. Como que vivia? Tá vendo que a igreja vivia no seu melhor período. A igreja não tinha a Bíblia, tá vendo que não precisa da Bíblia? Vivia a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus não é a Bíblia. Mas a palavra de Deus não é a Bíblia. É claro, pastor Mussolini. A palavra de Deus é o Cristo, o verbo de Deus. Ele é a palavra de Deus em essência, né? As escrituras são o quê? São a palavra de Deus de forma inspirada nos apóstolos, nos escritores, nos autores, né? Ela não é a palavra de Deus em si mesma. É isso que o padre Paulo Ricardo está dizendo. É difícil de entender? É difícil de perceber de forma lógica o que ele está querendo dizer? Ele não está negando a autoridade bíblica. Ele está colocando a autoridade no lugar correto, que é o quê? Que é na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. É na pessoa do Cristo que nós encontramos a palavra de Deus. A palavra de Deus é o Cristo. A palavra de Deus é o Cristo, mas é verdade, claro que a palavra de Deus é o Cristo. Mas como que a gente sabe onde Cristo falou, o que Cristo falou? E quando ele subiu aos céus e enviou o Espírito Santo, ele veio... Bom, o conhecimento do que Cristo fez é transmitido tanto pela Escritura quanto pela pregação, né? Ou só é transmitido a partir do momento que eu leio o texto, materialmente falando, né? Quantas e quantas vezes eu lembro na igreja, criancinha, eu aprendi sobre as histórias de Cristo, da pessoa me falando. É claro que ele tem a base nos escritos, né? Mas a passagem do conhecimento não se dá só de forma escrita, tá? Não é isso o debate. O debate é o seguinte: é a escritura a única fonte da revelação divina? Não, não é a única fonte da revelação divina. A fonte da revelação divina se dá em Cristo, e Cristo instituiu os apóstolos, e os apóstolos transmitiram essa revelação divina tanto de forma escrita quanto de forma oral. Isto é claro nos textos bíblicos. Ele veio fazer morada em nós. Portanto, a igreja, corpo vivo de Cristo, vivia neste mundo. A igreja dos santos, a igreja dos que tinham fé, não precisavam de Bíblia.
A igreja não precisava da Bíblia. Em essência, o que ele está defendendo é o seguinte: a igreja, na pessoa do Papa, é a fonte última e máxima de autoridade. Basicamente isso. Com a igreja católica, você tem uma inversão. Com a igreja católica, você tem uma inversão. A fonte última de autoridade é o Papa, uma pessoa, um homem falível, com vários e vários papas. Isso é mentira, né? Isso aqui é mentira. E assim, a pessoa que fala assim, a igreja na pessoa do Papa. Primeiro que ele já demonstra que ele não conhece o que é magistério, né? O magistério não é o Papa sozinho, mas é o colégio episcopal. Não só da atualidade, tá? Não é formado somente pelos bispos de hoje, mas de todos os bispos de todos os tempos e todos os papas. Porque tudo que foi declarado pela igreja permanece. Tudo que é declarado de forma infalível por concílios ecumênicos ou por declarações papais ex cátedra é irrevogável, tá? É irrevogável. Com históricos de todo tipo de crime que você puder imaginar. Mas enfim, vamos lá, vamos falar sobre isso aqui. Sobre os argumentos dele, da tradição oral. Tá vendo? A palavra de Deus não é necessariamente o livro. É óbvio que a gente concorda, sabe? A palavra de Deus é Deus, uai. Mas como que a gente sabe o que Deus falou? Onde está a palavra de Deus? O texto bíblico registrado não é a fonte mais segura sobre isso? Vamos lá então. Então, para católicos, É que o Rodrigo Mussolini ele confunde as funções das coisas, né? Nós não negamos, e para nós realmente o texto bíblico ele tem primazia no que se diz respeito ao testemunho de Cristo, a revelação divina, primazia da Escritura, isso é óbvio. Mas vai existir momentos em que a Escritura não é capaz de resolver um possível problema, tá? Por exemplo, as Escrituras não nos dão o cânon bíblico. As escrituras não nos delimita o que é a escritura. Como que eu sei o que é o cânon bíblico? Através dos concílios e da tradição da igreja. Então, o magistério unido com a tradição oral nos fornece quais são os textos inspirados por Deus. Não que o magistério e a tradição oral tornem esses textos inspirados. Não é isso. Mas ela reconhece quais são eles. Então, sem o magistério da igreja, sem a tradição oral, como pastor Mussolini, você vai me dizer quais são as escrituras? Percebe que não é suficiente, e neste caso específico você vai precisar dessas outras duas fontes de autoridade, e elas têm que ser infalível na proclamação desse cânon, porque se ela não for falível, você está me dizendo que o cânon que você segue é esse, mas pode não ser. Pode ter um livro ali enganado. E aí? Pode ter um livro a mais ou um livro a menos. E aí, pastor Mussolini, como que você me diz que você detém a plenitude da revelação divina se você não consegue me afirmar que o cânon das suas escrituras é infalível? É um problema para vocês. a escritura é incompleta e precisa de tradição oral. É claro que isso também é sempre contraditório, porque você lê no dogma e fala, não, o cânon está fechado, mas ao mesmo tempo, precisa da tradição oral também. E segundo a Igreja Católica, a tradição oral, ela é a palavra de Deus. Do mesmo jeito que nós consideramos que a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é um livro único, separado de tudo mais. Quando a gente fala Charles Spurgeon estava inspirado, não é inspirado do jeito que Paulo estava quando escreveu a Bíblia. Agora, a Igreja Católica acredita que a mesma inspiração única dada aos autores bíblicos também está presente na tradição e na tradição oral. A tradição, então, embora... Isso aqui é mentira. A Igreja Católica não acredita que as escrituras são inspiradas e a tradição oral é inspirada da mesma forma. A Igreja Católica não acredita nisso. A Igreja Católica acredita que a Bíblia possui uma inspiração única, especial e específica. Nós acreditamos que as Escrituras são as palavras como Deus proferiu. Então, todas as palavras, né? O texto bíblico é o quê? É o texto como Deus exprimiu, né? Eu vou ler aqui para vocês saberem do que eu tô falando, tá? Eu tô pegando aqui o livro do Túlio, tá? No Górdio e o Ovo de Colombo, tá na página 130, né? Nota de rodapé 124. O Dei Verbum, né, diz assim sobre a escritura inspirada. Pois a Sagrada Escritura é a palavra de Deus na medida em que foi escrita sob a inspiração do Espírito Santo. As coisas reveladas por Deus, contidas e manifestadas na Sagrada Escritura, foram escritas por inspiração do Espírito Santo,
O cânon do Novo Testamento contém igualmente, além dos 4 evangelhos, epístolas de São Paulo e outros escritos apostólicos redigidos por inspiração do Espírito Santo. Então, a Dei Verbum, ela deixa claro que a escritura, ela foi escrita sob inspiração do Espírito Santo. Tá? Olha o que ela fala da Sagrada Tradição. Sagrada Tradição. A Sagrada Tradição, por sua vez, transmite integralmente aos sucessores dos apóstolos a palavra de Deus confiada por Cristo Senhor e pelo Espírito Santo aos apóstolos. Tá? Então, para resumir aqui em palavras mais fáceis da gente entender, nós acreditamos que a Bíblia é inspirada de modo que a palavra de Deus aqui contida é exatamente as palavras ditas por Deus. E a Sagrada Tradição, ela contém a palavra de Deus no sentido que ela revela as verdades reveladas por Deus. Numa nós temos as palavras exatas ditas por Deus, e na tradição oral nós temos o quê? As verdades transmitidas em outras palavras, vamos dizer assim, tá? Então não é verdade quando o pastor Rodrigo Mussolini diz que a Igreja Católica considera a tradição oral inspirada do mesmo modo que considera a Sagrada Escritura. Isso é uma mentira. Isso é uma calúnia, uma falácia da parte do pastor Rodrigo Mussolini. Então, abraça algumas coisas, né? Os concílios e tal, mas também a tradição oral. Tá, e o que seria a tradição oral? Aquilo que foi transmitido boca a boca pelos apóstolos e chega até nós, através de sucessão apostólica, na pessoa do Papa, que seria o legítimo sucessor. Essa na pessoa do Papa que ele fala aqui é só para instigar. Ele não sabe o que significa isso que ele falou. O que significa transmitido na sucessão apostólica na pessoa do Papa? O que você quer dizer com isso? Né? Sucessor de Pedro, acredita a Igreja Católica. A Bíblia, então, é uma verdadeira pedra no sapato da Igreja Católica. Não por acaso, a Igreja Católica chegou a proibir a sua leitura, como eu já fiz um vídeo aqui falando sobre isso, e esse vídeo já mostra que a infalibilidade papal está errada, porque um Papa falou A, outro Papa falou B, e isso ex-cátedra, sobre fé e moral. Um Papa proibiu a leitura da Bíblia, outro Papa falou, que legal, vamos ler. Isso já anula, só esse exemplo, só esse já é o suficiente para anular a ideia da infalibilidade papal. Agora, se a questão da proibição da leitura bíblica da igreja aconteceu num episódio muito específico, numa região fechada, durante um ataque herético que estava acontecendo na época, sobre uma tradução específica da Bíblia. Né? Então, o que o Rodrigo Mussolini faz? Ele pega um fato que aconteceu numa época X da igreja, no local X, e joga isso como se fosse como se fosse definido um dogma geral para a igreja. Vocês não podem ler a Bíblia. Né? E o que foi feito lá foi essa proibição da leitura de modo bem específico. Porém, nas missas, nas reuniões dentro das igrejas, os sacerdotes continuaram a fazer as leituras da Bíblia para o povo. Né? Seguindo o calendário litúrgico, como é feito até hoje. Né? Mas o Rodrigo Mussolini, com sua capacidade intelectual, sua capacidade lógica, não consegue perceber que uma coisa é diferente da outra. Né? Não consegue. Então ele acha que, por exemplo, e eu nem sei, tá? Nem sei se o Rodrigo Mussolini sabe o que é uma declaração ex-cátedra. Quais são os requisitos, né, que precisam ser cumpridos para que seja uma declaração ex-cátedra. Se a Bíblia está certa, a Igreja Católica ela está completamente errada. Então, o que a Igreja Católica faz? Ela reconhece a Bíblia como um livro inspirado por Deus, mas inventa a mentira de que a Igreja é maior e anterior à Bíblia e de que, portanto, a Igreja tem superioridade em relação a ela e ela seria a única legítima, que legitimamente teria a capacidade e autoridade para interpretar o texto bíblico. De modo que funciona assim, você lê o texto é claro, 2 mais 2 dá 4, mas como o Papa é infalível e ele está falando que 2 mais 2 dá 5. Não tem purgatório na Bíblia, está muito claro. O homem basta morrer e depois disso vem o juízo, muito claro isso. Mas não. Rodrigo Mussolini, não é que a Igreja Católica se diz maior que a Bíblia, se diz acima da Bíblia. A Igreja Católica diz que a interpretação dela é maior que a sua interpretação. A Igreja Católica reconhece, por ter sucessão apostólica, por ser instituída pelo próprio Cristo, que a interpretação que ela faz é a interpretação correta e essa interpretação está acima da sua interpretação. E você não consegue conviver com isso, Rodrigo Mussolini.
Você, como um adepto ao libertarianismo, você não consegue se colocar debaixo de uma autoridade. Você age como se fosse um adolescente que não consegue reconhecer que seus pais sabem mais das coisas do que você. Então não é que você rejeita ou diz, não é que a igreja diz que é maior que a Bíblia, é que você não suporta o fato de que a igreja sabe interpretar corretamente a Bíblia acima de você, mais do que você. Este é o ponto. Esta é a grande verdade, né? E olha para você ver, olha a interpretação porca que você faz do texto. Ao homem basta morrer uma vez, depois disso vem juízo. Qual que é a sua conclusão? Não existe purgatório. Ou seja, você não sabe o que é purgatório, mas você confirma e afirma que é uma doutrina não bíblica baseada na sua interpretação deste versículo. Uma interpretação porca, né? Porca, tá? Então, por exemplo, ele não sabe que o purgatório já é o juízo final. Ele deve acreditar que após o purgatório, a pessoa ainda pode ser, por exemplo, condenada ou não. Ele acha que o purgatório é uma segunda chance, né? Ah, ah, ou seja, ele acha que a pessoa morre, em vez dela receber o juízo, ela vai para o purgatório e lá ela vai ter uma segunda chance. Olha para você ver o nível de conhecimento doutrinário sobre as verdades católicas que o pastor Rodrigo Mussolini tem. E ele me faz uma série de pregações contra o catolicismo. Agora eu pergunto para vocês acham que o pastor Rodrigo Mussolini ele está comprometido com a verdade ou comprometido com a militância anticatólica? É óbvio que é com a militância anticatólica. Ele rejeita o fato de que possa existir alguém que possui uma interpretação diferente que a dele e que essa interpretação seja correta, né? Então, pastor Mussolini, só para você entender, né, o que é o purgatório é o seguinte: o purgatório é reservado para as pessoas que são salvas. Então a pessoa morreu e vem o juízo. Qual que é o juízo? Você vai para o céu ou vai para o inferno. É isso. Você foi para o inferno? Foi para o inferno. Você vai para o céu? Vamos ver aqui. Você está em estado perfeito? Você é uma pessoa plenamente pura, plenamente santa para poder ver Deus face a face? Não, você não é. Então você vai para o purgatório purificar a sua alma para você ter a possibilidade, a capacidade de ver Deus face a face. Se sua alma já é pura, se você já é santo, morreu em santidade, você vai para o céu direto. É isso, tá? Para, Rodrigo Mussolini, de inventar mentiras sobre a Igreja Católica. Não, né? O ladrão na cruz, ele morre e ele nem batizado foi e ele vai direto para o céu, no paraíso. E eu te pergunto, Rodrigo Mussolini, o ladrão da cruz foi salvo sem ser batizado. Você batiza na sua igreja? Se você batiza na sua igreja, então você está indo contra a Bíblia? É isso que você está querendo dizer? Então você toma a exceção como regra. É esse o jeito que você interpreta a Bíblia? É isso que você está querendo me dizer? Que eu devo abandonar a interpretação católica das Escrituras para me submeter a esse tipo de interpretação bíblica? Por favor, Rodrigo Mussolini, por favor, né? A gente sabe que, por exemplo, o, o ladrão da cruz, ele pode muito bem, né, encaixar naquilo que a gente chama de batismo de desejo. Se o ladrão da cruz tivesse a oportunidade de ser batizado, ele seria batizado. Por que ele foi direto ao céu? Porque a declaração de fé dele na cruz sobre Jesus Cristo ser o Cristo libertou muitas e muitas almas do inferno. Então, tudo isso que ele fez na cruz gerou para ele o que a gente chama, né, de graças necessárias para purificar a alma dele, de modo que, ao morrer, ele já tinha colhido para si, né, lucrado para si todas as indulgências necessárias e sobrado para que a alma dele fosse para o céu. Então, o ladrão da cruz não vai contra a doutrina católica. Vai contra aquilo que você acha que a doutrina católica diz, né? Com Jesus, mas não interessa, você não sabe ler, quem é infalível é o Papa. Então, assim, é um absurdo, você tem que negar a razão, furar os seus olhos para ser católico. Então, quando você lê no texto, todos pecaram, a Igreja Católica fala que Maria não pecou. Como a Igreja veio antes e tem a tradição oral,
Então, logo, confie no que o Papa está dizendo. Olha, Paulo aqui, ele disse que todos pecaram, não é? Ok, todos pecaram. Mas eu sou o Papa e eu tenho a tradição oral, boca a boca. E na tradição oral, Maria não pecou. Então é basicamente isso. Os escritos dizem uma coisa, mas na tradição oral, que vem dos apóstolos, os apóstolos falaram outra coisa. É isso que eles estão pregando. É exatamente isso. Desse modo, a tradição oral é usada simplesmente para negar a escritura, como Bavinck bem explica. A doutrina da tradição de Roma serve apenas para justificar seus desvios da escritura e dos apóstolos. Tá, mas quais são os argumentos que a Igreja Católica usa para, na prática, colocar a tradição como superior à escritura? Porque por essas falas aqui, é isso que você nota. Nem precisa de Bíblia. A Bíblia não é a palavra de Deus. Você então nota que é isso que eles estão fazendo. Na prática, é isso que a Igreja Católica faz. Apesar de o dogma de ser falar outra coisa, na prática a tradição é superior à Escritura. Quais são os argumentos? O argumento é: Na prática ou na sua interpretação do que você está achando que é a Igreja Católica? Agora fica difícil, eu já não sei, pastor Mussolini, se você mente compulsivamente ou se você só tem uma limitação mesmo. Uma limitação, assim, muito grande de entender as coisas, de olhar e ver o que está acontecendo, né? Ou se é só preguiça mesmo, né? Eu quero só fazer um vídeo aqui para atacar a Igreja Católica e pronto, acabou. Pode ser isso também. a Igreja viveu muito tempo sem um texto escrito. Foi basicamente isso que ele falou ali. Logo, o que sustentava a Igreja? A tradição oral? Argumentos. Antes de Moisés, porque Moisés é aquele que registra o Pentateuco. Antes de Moisés, não tinha escritura. Pastor Rodrigo Mussolini, existe na academia uma linha muito forte de que Moisés não escreveu o Pentateuco, mas que ele transmitiu o Pentateuco de forma oral. Assim, pelo menos os registros que nós temos, né, são textos assim cheios de anacronismo, né? E isso assim é utilizado inclusive pelos ateus. São argumentos de crítica textual que os ateus utilizam para desmistificar a existência de um Moisés real, né? Então, assim, falar que Moisés escreveu o Pentateuco, né, ainda mais o Pentateuco em hebraico massorético, que é o texto que vocês têm como base, né, é um absurdo acadêmico, é um absurdo muito grande dentro da questão textual, tá? Mas vamos continuar aqui. Só tradição oral, transmitida ali, boca a boca. O Novo Testamento só foi completado ou declarado de maneira oficial no fim do século IV. E o padre chegou a dizer que a igreja não tinha Novo Testamento nesse período aí, tá? Ele disse isso. Já vamos falar sobre isso. Outro argumento. Antes de Lutero, antes da invenção da prensa, poucas pessoas tinham acesso à Bíblia. O padre, inclusive, ao longo do vídeo dele, ele usou esses argumentos que eu tô falando aqui, tá? Nesse trechinho ele não fala, mas ao longo do vídeo ele usou esses argumentos. Tá vendo? Antes de... pra Lutero é fácil. Agora é fácil falar de dar uma Bíblia na mão de todo mundo. Mas e antes? Como que a igreja sobreviveu? Então, esses são os argumentos. A igreja sobreviveu sem Bíblia há muito tempo. Como? Com a tradição oral. Então, primeiro, nós não negamos a tradição. A tradição, e até a oral. Sem ela, Moisés não teria nada. Foi a providência divina quem preservou a sua palavra até que Moisés fosse o primeiro a escrevê-la. Agora, hoje, tão distante no tempo, como saber qual era a tradição oral que foi dada antes de Moisés? Se não através do texto. Se não através do texto. Qual foi a resposta que a igreja primitiva deu diante... Aqui o Rodrigo Mussolini parece até desconhecer que os próprios judeus possuem uma tradição oral paralela à Tanakh. Né? Tem a Tanakh escrita e tem a Tanakh oral também. Né? Parece que ele desconhece isso. Né? Então, assim, isso inclusive no mundo antigo. Se a gente pensar que no mundo antigo tudo era escrito como é hoje, é um anacronismo gigante. Né? Não era assim. Você tinha textos escritos. A transmissão desses textos era uma coisa dificílima de se acontecer. Né? Os textos ficavam reservados nas sinagogas só. O pessoal, eles tinham técnicas de memorização, assim, violentas. Né? Por exemplo, o São Tomás de Aquino sabia inúmeros livros de cor inteiro. Ele sabia a Bíblia de cor. Tanto é que houve, na Idade Média, vários ataques dos bárbaros, por exemplo, a mosteiros, né, onde eles punham fogo na biblioteca e depois vinham esses monges e redigiam novamente a Bíblia de cor, da mente, né, da memória. Depois chegavam, comparava esses textos que foram feitos da memória com textos que eram copiados
e os textos batiam, né? Então, assim, não é verdade que existe essa coisa antagônica, ou é escrito ou é oral. Isso não aconteceu historicamente. Era sempre as duas vias acontecendo de forma paralela. É isso que o protestante tem aversão, né? Ele tem a versão de que pode existir uma coisa além do que aquilo que ele defende. O que o protestante defende? O protestante, ele tem a lógica do ou, né? Ou é a escritura ou é a tradição oral. Ele não consegue conceber que pode ser os dois, tá? E o exemplo, por exemplo, que eu dou é o próprio cânon bíblico. O cânon bíblico, ele surge do magistério da tradição oral. A tradição oral vem e fala assim, ó, estes textos são os textos que são lidos nas igrejas. Nós temos aqui os 4 evangelhos, nós temos aqui Pastor de Hermas, nós temos aqui 1 Clemente, 2 Clemente dos Coríntios, nós temos as cartas paulinas, nós temos as cartas universais, nós temos Apocalipse de João, Apocalipse de Pedro. E aí, magistério, como que vai ser, né? Porque o cânon bíblico não foi dado de forma fácil, simples e direta, como fazem imaginar. Diante de homens que diziam ter uma revelação vinda dos apóstolos. Marcião, por exemplo, Paulo me disse um negócio aqui. Cadê onde está escrito aí, ô Marcião? Não, tradição oral, foi o que ele disse. Mas prova isso, ô Marcião. Não tinha. Então, qual foi a resposta que a igreja primitiva deu diante desses homens que diziam ter uma tradição oral que... Cadê a prova disso? Tá muito estranho isso que vocês estão falando. Qual foi a resposta da igreja para essa tradição oral? Escritura. Cada um dizia uma coisa. Cada um tinha a sua tradição oral. Isso aqui é mentira. Orígenes, na obra Contra as Escrituras, no livro 3, ele vai contrapor, por exemplo, a heresia gnóstica, perguntando de quem vocês receberam isso? Porque as outras igrejas de que nós sabemos que eles são descendentes dos apóstolos. O que é ensinado nessas igrejas veio da tradição apostólica. E aí, Orígenes vai fazer ali o que a gente chama da primeira lista papal, né? Porque fala assim, ó, ficaria muito longa para colocar aqui nessa carta todas as sucessões apostólicas de todas as igrejas. Então eu vou me reservar àquela igreja que tem maior primazia, aquela igreja mais especial, a igreja fundada pelos 2 grandes apóstolos, Pedro e Paulo. E ele começa, né? Pedro, Lino, Clemente, Anacleto, né? E assim sucessivamente. E olha o quanto que é interessante. Eu tô aqui com um livro, tá? O Comunitório. No capítulo 25, São Vicente Lerran vai dizer, o capítulo chama Os hereges recorrem à Escritura. Ele diz assim, ó. Então os hereges não se servem dos testemunhos da Sagrada Escritura? Certamente que se serve, e com tão apaixonada veemência. É raro que mantenham alguma coisa sem que antes não a tenham revestido com a autoridade da Sagrada Escritura. Então, assim, as heresias não eram combatidas apenas com as Sagradas Escrituras, porque os hereges se utilizavam da autoridade das Sagradas Escrituras também para saber ali para enganar mais facilmente, né? E aí ele vai explicar, né, que exatamente isso, né, era isso que era feito pelos hereges, né? E olha que interessante. No capítulo 26, o São Vicente Lerran ele vai dizer o seguinte, ó. Ele vai explicar que o demônio utilizou das Sagradas Escrituras contra Cristo. Então, o argumento de que utilizar as Sagradas Escrituras é suficiente não é. Porque o próprio demônio utilizou-se das Sagradas Escrituras, né? Então, o que ele fala assim, ó? Ele fala que o Satanás, ele utiliza as Sagradas Escrituras e ele diz assim, ó, o que não fará a nós, pobres mortais, aquele que teve a ousadia de assaltar com testemunhos da Escritura ao mesmo Senhor da Majestade. Ou seja, Satanás, ele não teve problema nenhum de usar as Escrituras contra o próprio Deus. Quem dirá contra a gente que é humano, né? E ele ainda vai dizer assim, ó,
Ele vai citar o Satanás, né? Se és filhos de Deus, lança-te abaixo, porque está escrito, aos anjos dará ordem ao teu respeito. Né? E por quê? Por que Jesus deveria se lançar? Por que Jesus deveria seguir aquilo que Satanás estava dizendo? Porque o Satanás utilizou a seguinte partícula, o seguinte texto. Vamos ver se vocês reconhecem isso. Satanás disse, porque está escrito. Não é essa mesma argumentação que os protestantes utilizam? Ah, nós somos assim porque está escrito. Né? Então, São Vicente de Lerran está deixando claro que só utilizar as escrituras não é o suficiente para mostrar que aquilo é apostólico. Né? Ele diz, ó, devemos prestar muita atenção à doutrina aqui exposta e retê-la bem em nossas mentes, para que, postos em vigilância pela autoridade de um exemplo evangélico tão grande, não duvidemos nem por um instante que é o diabo quem fala pela boca daqueles que citam contra a fé católica passagem dos apóstolos e dos profetas. Né? Mais claro que isso, eu desconheço. Então, citar as escrituras, senhor pastor Rodrigo Mussolini, não é suficiente. Porque todos os hereges, em todas as épocas, utilizaram-se das escrituras para fundamentar as suas heresias. E aí, entre o que um herege está falando e entre a interpretação da igreja, qual que você nos aconselha, Rodrigo Mussolini? Você diz que a igreja não é a detentora da interpretação. Quem é então o herege? Quem é então? É você? Sou eu? Quem é que vai interpretar da forma correta? Porque a escritura é uma só. As interpretações são inúmeras. Qual a interpretação correta? Qual é a verdade? Aonde ela está? Está na sua denominação? Está na denominação lá no interior da Etiópia? Está na interpretação no interior do Ceará? No litoral gaúcho? Aonde que está a interpretação correta? Ou está naquela interpretação que é repassada, que é a mesma e remonta desde os tempos apostólicos? Que diferente do que você diz, ela é rastreável sim, dentro da igreja, dentro dos documentos, dentro dos concílios, dentro da tradição vivida, né? O que a gente chama de tradição hermenêutica. Então você tem esse grande problema para resolver, pastor Rodrigo Mussolini. Como a igreja respondeu a cada um desses hereges que diziam ter uma tradição oral oriunda ali dos apóstolos? Escritura. Os hereges não diziam simplesmente que tinha uma tradição oral. Isso que é interessante. Eles diziam que a heresia deles estava fundamentada também nas escrituras. Não era tipo assim uma coisa à parte das escrituras. Escritura. Ei, vocês estão dizendo aí que ouviram isso do apóstolo João, não é? Mas o apóstolo João escreveu algo completamente diferente. Veja o que Justo Gonzalez, o historiador, diz. Enquanto os hereges reivindicavam a autoridade de um apóstolo, Marcião, por exemplo, a autoridade de Paulo, particular de quem eles diziam ter recebido uma tradição secreta, oral, ou de um único evangelho, a igreja em geral insistia na tradição livremente exposta por todos os apóstolos, conhecida por todos os seus sucessores e baseada em uma variedade de testemunhos. Olha aqui, Rodrigo Mussolini, o próprio texto que você está lendo está expondo a posição católica. Por isso que eu falo, o seu nível intelectual, o seu nível de construção lógica, argumentativa, é porca. Então por que eu devo ficar com a sua interpretação das escrituras? Se você não consegue interpretar esse texto aqui fácil, olha o que está escrito. Enquanto os hereges reivindicavam a autoridade de um apóstolo particular, né, de quem eles diziam ter recebido uma tradição secreta pode ser não somente oral, né? Como o próprio texto que eu mostrei lá de 2 Tessalonicenses 2 mostra que existiam cartas também que eram epígrafos, né? E aí, ó, tem uma tradição secreta, então poderia existir tanto a tradição oral quanto um escrito falso, né? Ou não é possível falsificar um escrito, Rodrigo Mussolini, né? Ou de um único evangelho. O que a igreja em geral insistia? A igreja em geral insistia na tradição livremente exposta por todos os apóstolos, conhecida por todos os seus sucessores e baseada numa variedade de testemunhos. Rodrigo Mussolini, olha o que está falando o texto. Na tradição livre dos apóstolos, conhecida por seus sucessores. Então nós temos aqui, ó, a tradição dos apóstolos, que é transmitida tanto por via escrita quanto por via oral.
conhecido pelos seus sucessores, nós temos aqui a sucessão apostólica, que você nega, e baseada na variedade dos testemunhos, baseado no consenso das igrejas. Ou seja, você imprime no texto a sua visão sola escriturística, e o texto é claro em mostrar que não era sola escritura. Ele sequer cita as escrituras aqui. Sequer cita as escrituras. Testemunhos. E ali esses testemunhos como eram registrados? De maneira escrita. Tudo isso aqui tem a ver com a questão da autoridade apostólica, como explica o Justo Gonzalez. Essa autoridade é o argumento final que jaz por trás dos instrumentos anti-heréticos, tais como o cânon do Novo Testamento, ou seja, os escritos do Novo Testamento, a regra de fé, os credos. Não é isso que ele está falando, não é os escritos, não. Ele está falando do cânon, da lista. E a ênfase na sucessão apostólica. E esses primeiros que eu citei aqui, todos eles estavam registrados, escritos. Além disso, o padre, então, mente eles estavam... Olha, essa autoridade é o argumento final que jaz por trás dos instrumentos anti-heréticos. Qual que é a autoridade? A autoridade apostólica. Quais que são os instrumentos, né, anti-heréticos? O cânon bíblico. A regra de fé. Que vocês sabem, a regra de fé vai estar nas escrituras, mas não somente nelas. Os credos e a ênfase na sucessão apostólica. Os credos e a ênfase na sucessão apostólica. E esses primeiros que eu citei aqui, todos eles estavam registrados, escritos. Além disso, o padre, então, mente ao dizer que a igreja ficou sem escritura lá nos seus primórdios. Primeiro, eles tinham um Antigo Testamento. O Novo Testamento é o quê, meus irmãos? Se não... Mas o Antigo Testamento sozinho não é a escritura completa. Não é a escritura, tem que ter os livros todos, Rodrigo Mussolini, senão ela não é, né? Não é a Bíblia. A continuação do Antigo. Se não, o cumprimento do Antigo. Jesus não disse que ele não veio anular o que foi dito, mas ele veio cumprir. Portanto, o novo é o cumprimento do Antigo. Jesus Cristo pregou as suas boas novas e tudo o que fez, e os apóstolos também, com base no Antigo Testamento. O tempo todo eles citam o Antigo Testamento. Então, mas isso, Rodrigo Mussolini, não faz o fato de que a Bíblia é formada somente do Antigo Testamento, tá? Não se segue esse argumento seu. Mentira falar que a igreja estava sem escritura. Ela tinha o Antigo Testamento. Segundo, na própria escritura, nós temos o testemunho de que as cartas paulinas, elas circulavam entre as igrejas. Paulo ordenou... Sim, óbvio. Em que isso depõe contra a tradição? Olha, leiam para todas as igrejas, leiam entre vocês, leiam para toda a igreja os meus escritos. A gente lê isso no próprio Novo Testamento. E tem mais. Sabe o que as cartas de Paulo diziam? As cartas de Paulo diziam para guardar tanto as tradições que recebeu de forma oral quanto de forma escrita. Essa parte você lê da sua Bíblia? Nós temos hoje mais de 6 mil cópias dos manuscritos do Novo Testamento. Isso é muita coisa. Só para efeito de comparação, pensando aí nos escritos antigos, alguns livros lá de Platão, 7. Você tem 7 cópias. De Aristóteles, 5. A Ilíada de Homero é o que a gente mais tem. Dá um pouco mais aí de 600 cópias. 6 mil só do Novo Testamento. É muita coisa. Por que será? Porque os cristãos sabiam que aqueles escritos eram diferentes, que havia algo especial, que aquilo ali era a palavra de Deus. Nós temos vários relatos dos pais da igreja, bem antes, lá... Eu já expus aqui que a Igreja Católica reconhece a inspiração única que as Escrituras têm, né? E esse argumento aqui dele é um tanto interessante, né? Porque nós não temos nenhum texto original, nenhum escrito original de punho dos apóstolos. Nós temos um número elevado, né? 6 mil cópias, por exemplo, como ele disse, desses escritos. Mas esses escritos em si não é o escrito que o apóstolo fez, né? Fora as interpolações que a gente tem, fora alguns textos que a gente não encontra em todos os manuscritos, que é um problema, né? Isso é um problema para os protestantes resolverem, né? Isso é um problema para eles resolverem. Para nós não é problema para a gente. O argumento de que esses textos remontam o texto original é o quê? É o consenso. Então, se eu tenho 6 mil cópias dizendo a mesma coisa, o mais provável é que exista uma cópia que seja a origem disso tudo. Só que quando nós usamos o consenso da tradição apostólica, os protestantes rejeitam. Quando todas as igrejas fundadas por um apóstolo diz que a presença real de Cristo na Eucaristia é uma presença corporal,
que o pão e o vinho se transformam verdadeiramente no corpo e no sangue de Cristo, quando nós olhamos para patrísticos, os padres sendo unânimes nisso, quando nós olhamos para todas as igrejas fundadas por apóstolos, elas sendo unânimes nisso, eles vão dizer o quê? Ah, vocês interpretaram errado. Está escrito aqui no texto. Fazer isso em memória de mim. Então, quando há um consenso na tradição oral, né, eles rejeitam esse argumento, mas quando há um consenso na tradição escrita, eles se apoiam nesse argumento, né? Então, é muito interessante esse comportamento protestante, né? É um comportamento, né, o argumento e a postura da conveniência. Eles são convenientes nos seus critérios. É o duplo critério. Para a tradição escrita, o consenso vale, para a tradição oral, o consenso não vale, né? Então, aí fica fácil, né, pastor Rodrigo Mussolini, você dizer que a igreja está interpretando errado, que a igreja está adicionando tradições, que a igreja está fazendo isso, aquilo, né? Sendo que quem está trazendo inovações não somos nós, são vocês protestantes. Qual igreja cristã, qual linha cristã, né, que não defende 7 sacramentos? A linhagem protestante, que é a única que não foi fundada por um apóstolo. Todas que foram fundadas por apóstolos criam os 7 sacramentos. Qual é a linhagem que não acredita que a ceia do Senhor ou a Eucaristia não é um sacrifício? Não tem caráter sacrificial. Quem acredita nisso? Quem acredita nisso é a única linhagem que não foi fundada por um apóstolo. É interessante, né? Onde houve, de maneira oficial, o reconhecimento do Novo Testamento. Bem antes disso, nós já temos vários e vários pais da igreja chamando os escritos do Novo Testamento, as cartas que estavam espalhadas pela igreja, de palavra de Deus. Orígenes. Sabe o que os pais da igreja também diziam? Que a primeira carta ao Clemente aos Coríntios era a palavra de Deus, era escrito inspirado. E por que ela não está na sua Bíblia, Rodrigo Mussolini? Você sabe dizer? Justino o Mártir e Irineu. Irineu disse o seguinte: através dos quais veio a nós o evangelho que, naquele tempo, eles, os apóstolos, proclamaram e que depois, pela vontade de Deus, passaram a nós nas escrituras, como fundamento futuro e o pilar de nossa fé. Como é que é? O pilar da fé era o quê? A escritura. O texto e o pilar. Olha o nível de interpretação textual do Rodrigo Mussolini. Santo Irineu está dizendo o seguinte, ó, através dos quais veio a nós o evangelho, que naquele tempo eles proclamaram e que depois, pela vontade de Deus, passaram a nós nas escrituras, como o fundamento futuro e o pilar da nossa fé. Santo Irineu não está falando das escrituras, Santo Irineu está falando do evangelho. O evangelho é o fundamento futuro e o pilar da nossa fé. Por favor, Rodrigo Mussolini. Português, né? Pilar de nossa fé. Como é que é? O pilar da fé era o quê? A escritura. O texto. Primeiro foi transmitido de maneira oral, mas aí foi registrado, e é esse registro que eles têm. Isso aqui foi escrito mais ou menos no ano 180, então bem antes ainda do reconhecimento do cânon do Novo Testamento. F.F. Bruce disse o seguinte: os primeiros concílios com o objetivo de classificar os livros canônicos, ou seja, inspirados por Deus, se realizaram no norte da África, em Hipona Régia, 393 d.C., e em Cartago, 397. Esses concílios não objetivavam impor algo novo às comunidades cristãs. Pelo contrário, o intuito era sistematizar o que já era uma prática comum. Ou seja, na verdade, ele esqueceu de citar aqui o concílio de Roma, né, em 382. Foram 3 concílios ali no século IV que reuniram, pegaram o que as igrejas já tinham ali, que era utilizado nas reuniões, né, eclesiásticas, né, os textos que eram reunidos, e existiam grupos, né, desses textos. Então a gente tinha um grupo, por exemplo, dos textos que eram unânimes, que eram aceitos em todas as igrejas. A gente tinha os textos que eram ou não aceitos, né? Eram aceitos em alguns locais, e aí, provavelmente por limitação geográfica. E a gente tinha os textos apócrifos e os textos heréticos. Então, nesses concílios, né, na verdade, mais claramente no Concílio de Roma, foi estabelecido a lista canônica, né? E pasmem, no primeiro Concílio de Roma, no Concílio de Hipona e no Concílio de Cartago, essas 3 listas são exatamente o cânon da Igreja Católica de hoje, e não o cânon protestante. pelo contrário, o intuito era sistematizar o que já era uma prática comum. Ou seja, primeiro, a igreja não decreta. Quem é a igreja? A igreja é serva de A igreja é o corpo de Cristo.
É isso que a igreja é, Rodrigo Mussolini. É isso que você não entende, é isso que você não aceita. Você não aceita que exista uma instituição criada pelo próprio Cristo que seja maior do que você mesmo. Você, como liberal que você não é e não aceita autoridades. Você não consegue se submeter a uma autoridade. Serva de Deus. Ela que decreta o que é Deus, o que é a palavra de Deus? Não, ela reconheceu. Não foi ela que falou isso aqui é a palavra de Deus porque eu estou falando. Não, ela só reconheceu. Mas a igreja não fala isso. A igreja reconhece os textos inspirados. A questão é que, para ela reconhecer os textos corretos, ela precisa de uma proteção infalível do Espírito Santo. Senão ela poderia errar em reconhecer isso. Ou não. Ou você vai dizer que a igreja errou no cânon bíblico. Reconheceu. Assim como, por exemplo, quando você olha para uma grande pintura, Michelangelo ou qualquer outra coisa, não é você que determina que aquilo é maravilhoso. Você só reconhece que aquilo é maravilhoso. Mesmo porque faria sentido. Michelangelo, tão grandioso, artista, você é inferior a ele, dizendo, não, ele é esse cara. Não faz nem sentido. Você só... Um exemplo bosta, né? Rodrigo Mussolini tá me falando que um leigo é capaz de reconhecer se uma obra é do Michelangelo ou não. Né? Ou seja, eu seria capaz de reconhecer se uma obra é do Michelangelo ou não. Que eu seria capaz de reconhecer uma obra falsa. Olha pra você ver que loucura. Olha pra você que ver que loucura. Para eu reconhecer que uma obra é falsa, eu teria que ser, assim, um profundo conhecedor das técnicas de pintura do Michelangelo. Ou ser o próprio Michelangelo. Né? E é exatamente disso que a gente está falando. A igreja, com a tradição oral, cumpre esse papel de olhar para o texto e falar assim, cara, esse texto aqui realmente foi inspirado pelo Espírito Santo. Né? Por exemplo, a própria igreja reconheceu que o texto de Clemente era inspirado pelo Espírito Santo, mas ela decidiu não colocar isso no cânon bíblico. Você só reconhece. Nós, seres humanos pigmeus, tão pequenos, nós reconhecemos a palavra de Deus. Nós não determinamos o que é a palavra de Deus. E tem mais. É claro que com os apóstolos vivos não se tinha tanta necessidade como se tem hoje de escritos com as falas dos apóstolos. Naquela época, se alguém falasse algo diferente, bastaria perguntar ao apóstolo: Apóstolo, foi isso mesmo? O senhor disse isso? Se fosse mentira, vocês teriam os próprios apóstolos para conferir. Mas foi justamente pelo fato de que eles sabiam que eles morreriam que eles escreveram. Escreveram. Às vezes depois de uns 20, 30 anos, depois ali. Mas por que escreveram? Porque eles iriam morrer. E aí então haveria um testemunho confiável do que eles realmente disseram. A tradição oral. O que é mais confiável? A tradição oral ou os escritos? O escrito você pode conferir a letra. Opa, essa letra aqui é de... O apóstolo Paulo, sabendo que ele ia morrer, ele diz o seguinte, ó, aos Tessalonicenses: portanto, irmãos, permanecei firmes e apeguem-se às tradições que lhe foram ensinadas, quer de viva voz, quer por carta nossa. São Paulo está equiparando o ensino escrito com o ensino oral. Tá, Rodrigo Mussolini? Então, é mentira, é uma falácia você dizer que os apóstolos, eles esquematizaram, ou eles pensavam de forma só escriturista, tá? Porque eles não pensavam. Aqui é de fato, isso aqui é a letra dele. Agora, e a tradição oral? Olha, isso é tão mais fácil de ser distorcido, como acontece, por exemplo, com os contos de fadas. Os contos de fadas foram transmitidos através de tradição oral. Por isso que tem um monte de mudança. É muita mudança o tempo todo. O que é mais confiável, a tradição oral ou um escrito, ou um texto? Ora, com a morte dos apóstolos, tornou-se impossível provar o que era de origem apostólica, a não ser pelos seus escritos. Por isso Tertuliano, nascido por volta de 155, disse: Nosso Senhor afirmou que ele era a verdade, não o costume. Aqui ele está criticando. Meu Deus. Meu Deus. Quando as pessoas colocam a confiança deles na tradição. Cipriano citou Isaías 29, Mateus 15. Tradição não é o costume. Rodrigo Mussolini, não é o costume. 1 Timóteo 6, para dizer o seguinte. Sabe o que a Bíblia também diz? Que o fundamento da verdade, o baluarte da verdade, é a igreja e não a escritura, né? Por que esse ódio tão grande à igreja que o próprio Cristo criou e fundou e pensou desde toda a eternidade? Dizer o seguinte: o costume sem a verdade é a antiguidade do erro. Ou seja,
Ah, isso aqui é um costume, há muito tempo, não interessa. Se você está dizendo uma mentira, 2 mais 2 dá 5, há 2000 anos, só significa que essa é uma velha mentira. O fato de ser repetida durante muito tempo não faz dela verdade. Assim como, por exemplo, a teoria da biogênese. Até o século XIX eles acreditavam, todo mundo acreditava, os cientistas, que de um pedaço de roupa podre surgiria vida. E daí que eles estão há séculos dizendo uma mentira? Uma mentira só porque está sendo dita por um monte de gente. Uma mentira só porque está sendo dita durante um bom tempo não se torna verdade. Jesus acusou os E o Sola Escritura, Rodrigo Mussolini, será que ele é verdade? Só porque vocês estão dizendo que é? Só porque todos os protestantes dizem que é? O Sola Escritura, por ser uma tradição protestante, ele não se encaixaria aqui também nessas argumentações suas? O fato é, você diz que a tradição apostólica é uma mentira, mas não prova, né? Você não demonstra isso. Você pega citações, né, isoladas dos pais da igreja, faz uma interpretação horrível e acha que tá arrebentando. Acho que você tá desmontando a tradição oral, mas não tá. acusou os fariseus justamente de usar a tradição para negar a escritura. Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque, deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens. Deixando o mandamento de Deus, vocês ficam com a tradição dos homens. É a descrição perfeita da Igreja Católica. É engraçado que Agora você tem que me provar que as tradições da Igreja Católica, as tradições de todas as igrejas apostólicas, são tradições de homens, não são tradição apostólica. Você tem que pegar os textos onde o apóstolo Paulo manda Timóteo, os Tessalonicenses, seguir as tradições orais e mostrar que aquelas tradições orais que ele estava falando para seguir são exclusivamente o que está registrado na Bíblia, né? E você não faz, você só monta um monte de jogo de falácias, ataca a Igreja Católica e não sei se você mente por compulsão ou se é só uma limitação mesmo, né? Limitação cognitiva, acha que tá refutando a tradição oral, né? que os hereges, que a igreja primitiva combateu, usaram justamente a tradição oral para semear heresias, como Marcião, por exemplo, que disse ter recebido lá uma revelação única lá de Paulo. Como? Como? Mostra pra gente, cadê? Vamos conferir, ô Marcião. Traz aqui o texto pra gente conferir se é a letra de Paulo mesmo. Não, foi por tradição oral. Tá vendo? Uma das maiores uma das maiores heresias que foi combatida pela igreja foi a heresia de Ário. E Ário se embebedava das Sagradas Escrituras. Para mostrar, né, quando Cristo fala assim, ó, o Pai é maior do que eu sou filho de Deus, né? Ário se utilizava, assim, largamente das Escrituras. Então, se o fato de eu poder usar aquela fonte como fonte da minha heresia e isso desqualificar aquela fonte, a gente tem que jogar as Escrituras fora também, né? A gente tem que jogar as Escrituras fora. Não é? Tá vendo como é fácil enganar? A igreja católica faz o mesmo. O mesmo que aqueles hereges fizeram. Não tem como provar nada, é um salto de fé no escuro na pessoa do Papa. Meu Deus, essa frase da pessoa do Papa, ele tá só repetindo o que o Augusto Nicodemos diz, né? Ele não sabe nem o que isso quer dizer. O que quer dizer isso na pessoa do Papa? Pois, se tem a tradição oral, quem define? Quem define qual é a verdadeira? É o Papa. E a loucura do negócio é tamanha, por quê? Nos escritos de Paulo, Paulo Não diz é, que não é só o Papa, os concílios ecumênicos também. O magistério da igreja vai definir o que é a tradição correta, né? Qual que é a interpretação correta? Por exemplo, eu batizo ou não batizo crianças? O batismo, ele tem a pegada para o batismo infantil ou não? A tradição apoia que sim. A tradição lá, esse pessoal aqui que você citou aqui, batizavam crianças. Na sua igreja você batiza criança? Acredito que não, né? E aí? Qual, qual a interpretação está correta? A minha ou a sua? Né? No dissenso, quem que resolve? Esse é o ponto. Nos textos claros, nas passagens claras, é muito lindo só a escritura, mas e nos textos que geram dissenso? Quando eu tenho a escritura sendo a fonte do dissenso, a fonte da divisão, e eu só tenho ela para resolver o problema, o que que eu faço? Eu vou lá e abro a minha própria igreja, né? Eu vou lá e abro a minha igreja. É isso
que o Sola Escritura faz. Que eu, através de analisar somente a Escritura, cheguei a uma conclusão diferente do meu pastor. Então, ele tá errado e eu tô certo. Então eu vou abrir a minha própria igreja. Porque eu sou iluminado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo me revelou essa interpretação. E aí, o Espírito Santo não foi compassivo com o meu pastor. Mas foi compassivo comigo. Né? Eu sou o iluminado. E vou abrir minha própria igreja. É isso. É isso que é o fruto do protestantismo. Diz que todo mundo pecou, mas de acordo com a tradição, Maria não pecou. Ou seja, Paulo, no escrito, disse, Maria pecou, que todos pecaram. Mas, via tradição oral, Paulo disse, não, Maria não pecou. Nos escritos, uso de imagem no culto, atribuir à pessoa que aquela imagem representa atributos que só a Deus pertencem, é idolatria. É isso que os profetas e apóstolos escreveram. Mas, de acordo com a tradição, os apóstolos e profetas falaram outra coisa. De acordo com as escrituras, não tem purgatório. Foi isso que os apóstolos escreveram. Mas, de acordo com a tradição, os apóstolos disseram. Qual texto da Bíblia, Rodrigo Mussolini, diz assim, não existe purgatório? Ridículo. E aí ninguém pode provar. Os apóstolos disseram que tem purgatório sim. Ou seja, nas cartas, Paulo disse A. E aí vocês podem conferir isso. Mas por meio de tradição oral, Paulo disse B. Quem prova? Não, você não pode questionar. O Papa ele é infalível, lembra? Ele é o sucessor de Pedro. Então vocês calem a boca e sigam cegamente o que o Papa falou. Mas não tem, cadê a prova? Não tem que provar. Ele é o Papa, ele é infalível. Meus irmãos, as imagens de gesso da Igreja Católica são sim um grande símbolo do catolicismo. Suas doutrinas são tão verdadeiras quanto as imagens que eles dizem não adorar. Confesso que o pastor Rodrigo Mussolini, ele às vezes tira a gente do sério, né? A capacidade intelectual dele é bem limitada, ele não sabe do que ele tá falando a respeito do catolicismo, ele não sabe ele não sabe muita coisa, né? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curte aqui, comenta, compartilha. Fique com Deus. Salve Maria e viva Cristo Rei.